Trazer então para a conversa a nossa colunista de finanças pessoais aqui na TMC, a Bruna Aliman. Bruna, bom dia para você. Esse assunto ele está em alta e ele é um movimento de empresários, a gente está falando de empresários, né? Que reflete aqui o drama dos impostos no país, né? Com certeza. Bom dia, como vocês estão? Bom dia. Vamos lá. Esse movimento dessas empresas, ele não é pontual e nem por uma questão de oportunidade que está acontecendo no momento. Ele está sendo uma consequência direta do ambiente econômico brasileiro hoje. Por quê? Porque hoje no Brasil se tornou muito caro, complexo e, como a gente fala dentro daqueles pontos de economia, imprevisível. A carga tributária é muito elevada, mas o principal problema quando a gente fala em carga tributária não é o quanto se paga, porque muitas pessoas acabam entrando naquele determinado valor de 27,5% que a pessoa física paga. Não é isso, é como se paga. O sistema tributário do Brasil ele é extremamente confuso, ele muda o tempo todo e exige essa estrutura jurídica e contábil pesada, que vai gerando uma insegurança. Então, muitas empresas elas vão passando mais tempo tentando entender o imposto do que investindo em produtividade. Esse é o principal ponto. Mas, aí a gente vai para o dado em si. No Brasil, a carga tributária ela é muito grande. Então, se a gente olha apenas o imposto de renda das empresas, a diferença entre Paraguai, por exemplo, que tem se tornado, né, um dos principais lugares pela proximidade com o Brasil, a alíquota combinada aqui de imposto de renda pessoa jurídica no Brasil, adicional e contribuição social do lucro líquido, que é aquele CSLL, gira em torno de 34% sobre o lucro. Se a gente olha o Paraguai, o imposto de renda corporativo padrão é fixo em cerca de 10%. Além disso, o Paraguai também tem alguns regimes especiais, tá, que podem reduzir ainda mais a carga tributária em determinados casos. O que a gente fala, que a gente tem aqui no Brasil em relação a algumas empresas, que são os incentivos fiscais. As empresas que são instaladas lá no país, no Paraguai, elas chamam Lei Maquila. Então, todas as que produzem para exportação chegam a pagar apenas 1% de imposto sobre o valor agregado, além da isenção de tributos na importação das matérias-primas. Então, olha o cenário que a gente está falando. Sobra mais dinheiro para investir não só no crescimento da empresa em si, na evolução da empresa em si, mas também pagar melhor os seus funcionários. Então, quando a gente fala sobre imposto, sobre essas oportunidades, porque muitas pessoas olham, né, principalmente porque já teve o boom, por exemplo, de empresas indo para os Estados Unidos, que acaba também que tem uma carga tributária relativamente alta, apesar do retorno que tem, né, que a gente sempre fala sobre isso. Quando a gente fala sobre pessoa física, é um retorno em relação à segurança, saúde e outros determinados pontos. Quando a gente fala sobre imposto pessoa jurídica, a gente fala sobre o lucro que poderia estar sendo reinvestido ou trabalhando também para poder remunerar melhor as pessoas que trabalham nela. Agora, Bruna, é interessante quando a gente pega um recorte desse do noticiário e discute aqui em termos econômicos, e até foi a reportagem do Brian trouxe isso, né? Essa questão da estabilidade política. Quem diria, né? Quem diria que o Paraguai seria uma referência? Eu imagino que isso seja um ponto importantíssimo para a gente analisar quando pretende colocar o nosso dinheiro em uma nação estrangeira, né? Se daqui 3, 6 meses a gente não tem que sair correndo, a empresa tem que sair correndo por causa de instabilidade política, né? Concordo super. Eu acho que assim, existem estruturas e existem países que já são mais consolidados, né? Por exemplo, os Estados Unidos que eu comentei. A mesma coisa quando uma pessoa vai abrir uma offshore, né? O que é offshore? Aquela proteção patrimonial versus o risco país que também tem. Então, isso tem tanto na empresa quanto na pessoa física. Você precisa pensar. E essa questão dessas mudanças políticas, principalmente no mundo polarizado que nós estamos vivendo, tem que ser considerado como risco, sim. Eu acho que é um ponto super importante que você trouxe, Felipe. Então, assim, logicamente que está sendo analisado, o Paraguai está indo para um lado de desenvolvimento, mas não é 100% seguro que isso vai se manter. Às vezes você está saindo de um determinado risco ou uma carga que você está pensando aqui dentro do seu país e você está indo para um outro país que você também
que a gente pode dizer que você está olhando o escuro, você está olhando agora e não daqui uns 10 anos, porque uma empresa a gente precisa olhar longuíssimo prazo, né? Valeu, Bruna. Obrigada pela análise, obrigada pelas considerações e um beijo para você. Até amanhã.